Bom dia! O Senhor Jesus prometeu ficar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Senhor deixou conosco o seu Espírito Santo e Ele está conosco todos os dias até que Ele volte. Amém? Cante conosco esse cântico aí na sua casa. Fica conosco, Senhor. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 1 João 4, parte B do versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. O apóstolo João nos diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É um desafio relacionamento, mas nós temos que entender que relacionamentos são muito importantes. Nós temos que aprender a nos relacionar. Nós muitas vezes queremos mudar o outro, nós queremos mudar as pessoas, mas nós não conseguimos mudar nem a nós mesmos. Mas é nos relacionamentos que nós somos transformados. Deus nos dá esse desafio. Se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, se nós reconhecemos em Jesus o Messias, nós temos da parte dele esse mandamento, um mandamento de amor. Aprender a amar. Em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra de Deus nos diz que o amor é maior do que a fé, é maior do que a esperança. Se há algo que realmente importa nessa vida, é amar. No final,
é o que vai ficar, é o que vamos levar. O amor, o maior de todos os motivos, de todos os valores, amar. E a palavra de Deus nos diz que é impossível amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos ao próximo, a quem nós vemos. E muitas vezes, por odiar o próximo, por ter rancor, por ter mágoas contra alguém que nos ofendeu, ao examinar a nós mesmos no profundo, sem medo, nós acabamos enxergando que também estamos com amargura contra Deus. Estão muito ligados o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso a palavra de Deus diz, eu não posso dizer que amo a Deus e não amar o meu irmão, o meu semelhante, o meu próximo. Então, meu amado, nós gostaríamos de estudar sobre isso, que relacionamentos são muito importantes. E na nossa vida nós lidamos com pessoas difíceis. Às vezes a pessoa difícil é seu pai, às vezes é sua mãe, o seu marido. Muitos separam do cônjuge, mas tem um filho que se parece com aquele cônjuge de quem você se separou. E você não vai descartar o filho, vai ter que lidar com ele. Então não adianta separar, meu querido. Nós precisamos aprender a nos relacionar. Primeira coisa que temos que entender, que sem misericórdia e perdão, nós não vamos conseguir melhorar os nossos relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus começa com misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos encontra, restaura o nosso relacionamento com Ele através da sua misericórdia. A misericórdia de Deus se renova sobre nós cada manhã, cada dia. O que nos sustenta, o que nos mantém em Deus é a porção da sua misericórdia para aquele dia. Então Deus, Ele estabelece, e se nós temos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nós precisamos confiar nele, que Ele sabe do que está falando. Ele nos procurou, Ele nos encontrou, Ele nos restaurou a comunhão com Ele, que nós tínhamos perdido com o pecado. Então a misericórdia que nós recebemos dele é que nós vamos ter com as pessoas. A Bíblia nos diz, Paulo, ele nos fala em Filipenses, para considerar o outro superior a nós mesmos. O mandamento diz, ama o teu próximo como a si mesmo. Nosso grande problema não é nos amar, não nos amar. Nosso problema é sermos muito egoístas, pensarmos só em nós mesmos. É claro que há casos, desequilíbrios em que a pessoa não se ama. Mas no normal, a gente se ama é demais. A gente se ama em demasia. Nós só procuramos os nossos próprios interesses. Mas a Bíblia diz que a gente não deve procurar só os nossos próprios interesses, mas os do outro. Pensar no outro. Então a chave para os relacionamentos é misericórdia e perdão. Lidando com as pessoas, aconselhando, eu sempre tenho encontrado pessoas que falam assim, eu não dou conta de perdoar, eu não consigo. Mas é preciso entender, meu querido, que perdoar é uma decisão. Você perdoa como foi perdoado. Você entende que é a misericórdia de Deus sobre a sua vida, que você não merece nada de Deus, que Deus te amou apesar dos seus pecados? Então isso exige de nós humildade, reconhecimento de que nós somos pecadores. A Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade não está em nós. Nós temos que enxergar a verdade do quanto Deus é misericordioso, de quanto nós precisamos dessa misericórdia de Deus e do perdão dele. Então isso é humildade, é saber que Deus nos amou sem nós merecermos. Nós temos qualidades, mas nós somos pecadores, somos falhos. Se pudéssemos ser expostos e um dia nós seremos julgados diante de Deus e será exposta a nossa vida, nossos pensamentos, nossas motivações, nossas intenções, como somos pecadores. Como colocamos uma medida para medir o outro e outra para nós, 2 pesos, 2 medidas. Não é mesmo?
Por isso Jesus diz, por que vês tu o argueiro no olho do outro quando tens a trave no teu? Nós nos julgamos muitas vezes muito santos, com a razão, né? Mas nós somos pecadores e só a misericórdia de Deus é que nos sustenta. Então Deus quer que a gente tenha essa misericórdia. E Ele fala sobre isso no Pai Nosso, perdoa as ofensas como eu te perdoo. E Ele fala, se você não perdoar, eu não vou te perdoar também. Então Deus nos dá essa condição para nos motivar, para dizer, você precisa do meu perdão. E quando a gente reconhece isso, quando a gente se humilha diante de Deus e sabe o quanto nós somos imerecedores, nós temos força, nós tomamos a decisão de perdoar. E aí Deus é quem vai nos capacitar. Nós não temos capacidade própria para perdoar, mas Deus vai nos capacitar. É como o Senhor Jesus diz em João 15, sem Ele nada podemos fazer. Então a nossa vida, todas as nossas fontes estão no Senhor. Nós recebemos dEle, do amor dEle, Ele nos amou primeiro, nós recebemos da misericórdia dEle e assim como Ele tem misericórdia de nós, nós estendemos a misericórdia sobre o outro. E aí nas dificuldades, nas lembranças, a gente vai levando tudo diante do Senhor. O pagão ama quem o ama. O ateu ama quem o ama, mas o cristão, o que crê, ama até o inimigo. Isso é sobrenatural. Só Deus pode nos ensinar a fazer isso. Às vezes o seu inimigo está dentro da sua casa. Às vezes o seu inimigo, aquela pessoa que você tem dificuldade para relacionar, é seu marido, é sua esposa, é seu filho, são os seus pais, seu pai ou sua mãe. Quem é que merece o nosso amor? Nós não merecemos o amor de Deus. Então, é uma decisão de orar pelo inimigo, de andar a segunda milha, de oferecer a outra face, né? De estar nos empenhando em nos relacionarmos. É fácil? Não é fácil. E Deus muitas vezes permite pessoas difíceis na nossa vida. Mas sabe quem primeiro vai mudar? Eu, você. A gente quer mudar o outro. Mas no final, quando nós nos entregamos, quando nós temos misericórdia, quando nós nos dispomos a perdoar, quando nós nos dispomos a amar, primeiro quem muda sou eu mesmo. Isso não é bom? Se tornar mais paciente, se tornar mais amoroso, aprender a mansidão. É a melhor colheita que podemos ter. A gente às vezes pensa que a melhor colheita é que o outro mude, que a nossa vida fique mais fácil, que o relacionamento fique mais fácil, que tenha paz na nossa casa. Mas, querida, a melhor bênção é nós, eu, você, sermos transformados. Então, creia nisso. Se você se submeter à direção da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, você será transformado. Perdoando, amando, seguindo à luz, a sabedoria da palavra de Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, essa é a primeira parte, né? Misericórdia, perdão, decisão de perdoar, de obedecer à direção da palavra. Segunda parte, fé. Creia, querido, não perca a esperança. Às vezes você fala, meu marido nunca vai mudar, meu filho nunca vai mudar. Creia. Acima de tudo, seu Deus está no trono. Ele é o seu Deus. Mesmo que seu marido não mude, que seu filho não mude, você tem um Deus que não muda. Não porque é teimoso, não porque é difícil de relacionar. Um Deus santo, fiel. Ele deve ser adorado. Ele não muda porque não precisa mudar. Às vezes o teimoso não muda. O difícil não muda. Agora Deus não precisa mudar. Ele está no trono. Ele é santo, ele é fiel. Então vamos adorá-lo apesar de tudo. Dos relacionamentos difíceis. Vamos nos relacionar com Deus. Buscar na videira, que é Jesus, frutificar amor, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Paz. Às vezes o ambiente não tem paz, mas dentro de nós podemos ter paz. É possível sim, mesmo que a gente enfrente momentos de dificuldade. Nós nos voltamos para o Senhor e Ele vai nos sustentando. Deus é justo juiz. Creia na palavra de Deus. Ele é o vingador, não queira vingar, não queira dizer bem feito para o que aconteceu com o outro que te fez mal. Confie em Deus.
E quando Deus fizer justiça, quando Deus tratar com a pessoa difícil, mesmo que isso demore, cuidado, fique quieto. Porque se Deus for tratar com tudo de errado que nós fizemos, você já pensou, meu querido? Então nós precisamos confiar na justiça de Deus, na santidade de Deus. Deus não faz a obra rápido. Por quê? Porque a gente não vai aguentar. O outro não vai aguentar. Ele diz que não apaga o pavio que fumega, não torce a cana, porque senão ele nos destrói. Terceiro ponto, sobriedade. Eu prego muito sobre isso. É o que Deus falou a Josué. Não se desvie nem para a direita para ser um legalista, nem para a esquerda para ser um libertino. Às vezes nós somos legalistas demais. Os judeus achavam que Jesus transgredia a lei do sábado. Achavam que Jesus estava transgredindo certas leis. Mas Jesus nunca pecou, jamais transgrediu uma lei. O que ele tinha era equilíbrio. Nós temos que colocar o amor em cada lei. A lei do amor está sobre toda a lei. Não que nós não precisamos cumprir a lei de Deus, os princípios da palavra. Mas nós temos que ter equilíbrio, saber ter equilíbrio de não ser religioso, fanático, sem equilíbrio e nem ser um libertino. Então a palavra de Deus, Pedro fala muito sobre isso, sede sóbrios, 1 Pedro 1,13, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, não desequilibre. Né? Nós não podemos ficar calados demais, a Bíblia diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas ela não fala para não falar. O Salmo 39, 1-3, o salmista diz que ele se calou, mas quando ele se calou demais, ele deixou de falar, o seu peito ardia, havia um peso, porque ele precisava falar. Então, nos relacionamentos, não é ficar mudo, no canto, separado, se separar porque o seu cônjuge é difícil, então você não conversa, porque se conversar vai dar problema. Não, meu querido. Às vezes você vai ter que procurar seu filho, ou procurar seu esposo ou sua esposa, a pessoa que lá do seu trabalho, fala, eu não vou falar agora, eu preciso pensar primeiro, se eu falar eu posso ofender, né? Mas nós precisamos falar, precisa haver relacionamento. Sem conversa não há relacionamento. Então o equilíbrio de saber calar, porque quem fala demais não é sábio, e saber confrontar ou falar, conversar. É um equilíbrio, uma sobriedade. Não ir para um lado extremo de ficar calado demais, não ir para o outro lado de falar demais. A palavra de Deus diz que falar demais não é sábio. A gente precisa aprender a controlar a nossa língua. Então é um desafio nos relacionarmos. Mas, conclusão, não podemos nos amar a Deus sem amar ao próximo. Então, não adianta. Muitas pessoas se divorciam. Mas há uma pesquisa que diz que muitos que se divorciam, 70% das pessoas que divorciam, elas se arrependem do segundo casamento. Nós temos visto pessoas que já se divorciaram 3 vezes, cristãos, e continuam em casamentos ruins. Nós temos que investir, nós temos que aprender, a nos relacionar. Porque não há ser humano que não seja pecador, que seja fácil na terra. Eu quero ler com vocês uma citação que eu gostei muito, que diz assim, de John Perret. Se você é impaciente e pede por mais paciência, é muito provável que Deus lhe dê uma oportunidade de realmente desenvolver essa paciência por meio das dificuldades da vida. A verdade é que se Deus removesse de sua vida todo tipo de pessoas irritantes ou circunstâncias inconvenientes, você não seria mais paciente. Apenas teria uma vida fácil e continuaria sendo controlador e impaciente. Né? Então é isso. Por que Deus permite circunstâncias difíceis ou pessoas difíceis? Eu sempre tive pessoas difíceis na minha vida, desde a infância. Meu pai, mas eu sei que em tudo isso Deus tem me ensinado. Deus tem me moldado, me feito melhor. Que seja assim com você, que você aceite o desafio. Não desista das pessoas na sua vida. Aprenda, busque sabedoria em Deus, força em Deus, graça em Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aceitar o desafio de nos relacionarmos com a nossa família, com as pessoas do nosso emprego, com qualquer pessoa que tivermos oportunidade. E deixar de ser rabugento, ciumento, invejoso, irado, descontrolado. Nós queremos aprender a ser mansos, humildes. Queremos deixar, como a tua palavra diz, que todas as coisas cooperem para termos um caráter moldado ao caráter do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Pai, nós queremos nos voltar e ter todo dia um tempo de quantidade, de qualidade com o Senhor, abrindo nosso coração, levando diante de Ti as nossas dificuldades e nos dispondo a amar o próximo, amar as pessoas como o Senhor nos ama, como nós amamos a Ti também. Em nome do Senhor Jesus. Amém.